E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vou tirar meu óculos aqui. Espero que estejam todos bem, que todos tenham retornado bem das férias. Foi curtinha, mas espero que todos tenham aproveitado bastante. Semana passada nós tivemos uma aula síncrona, onde eu relembrei um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel. Nós realizamos alguns exercícios, né, sobre a primeira lei de Mendel também. Então, para quem não assistiu, dei uma olhadinha ali, pelo menos nos exercícios, porque vai ser muito importante, vai ajudar muito vocês na continuação do nosso conteúdo. Essa semana nós vamos trabalhar heredograma, né? Vocês vão entender daqui a pouquinho o que é o heredograma, né? Mas nós vamos finalizar, então, a primeira lei de Mendel, né? Essa vai ser a nossa última aula, ainda voltada a isso. E essa finalização vai ser com heredograma. Vamos começar, então, relembrando algumas coisinhas, bem rapidinho mesmo. Eu tô batendo muito nessa tecla com vocês, né, sobre esses conceitos, porque eles vão ser muito utilizados até o final do nosso conteúdo de genética. Nós falamos para vocês que vai ser praticamente até ali o final do ano. Então, nós temos ali genótipo, né, que vai ser a composição genética do organismo, representado por alelos, né? Como exemplo ali o azão-azão, nós vamos ter também azão-azinho, azinho-azinho. O fenótipo, que vai ser a expressão desse genótipo, né? Como, por exemplo, ali a altura. Esses alelos, né? Vão poder ser dominantes ou recessivos. Sendo que o recessivo ele só vai se expressar ali na ausência do alelo dominante. Nós temos aqui dois conceitos que ainda não foram trabalhados com vocês, mas que mais para frente nós vamos ver, que são as características autossômicas e ligadas ao sexo, e homozigoto e heterozigoto, sendo que o homozigoto ele vai possuir alelos idênticos, né? Então a gente vai ter ali azão-azão ou azinho-azinho, e o heterozigoto vamos ter alelos diferentes, né? Azão-azinho, bezão-bezinho. Então, esse é só rapidinho. Mas lembrando que eu disponibilizei para vocês na forma de material escrito, né? Uma lista com esses conceitos, caso vocês precisem rever, dá uma olhadinha lá que vai ajudar bastante. Então, pessoal, na genética vai ser possível entender como uma determinada característica ela é transmitida entre indivíduos de uma mesma família através de ilustrações. Essas ilustrações são os heredogramas. Então, eles vão ser muito importantes para a gente compreender o padrão de heranças genéticas. Nessa aula, então, nós vamos aprender como analisá-los e como ele é construído. No caso, a hereditariedade ela vai representar um conjunto de processos que vai garantir que um ser vivo, por exemplo, eu receba dos meus pais determinadas informações genéticas e passe para os meus filhos essas informações, né? Isso vai ser hereditariedade. Os cientistas, então, criaram, né, entre aspas, uma árvore genealógica, vocês já devem conhecer, talvez já tenham até feito a da família de vocês em algum momento, de uma forma um pouquinho diferente, né? Que vai ser chamado de heredograma. Esse heredograma ele vai possuir determinados símbolos que são conhecidos internacionalmente, né? Isso é uma forma de facilitar para os cientistas conseguirem compreender esses símbolos em qualquer lugar. Então, pessoal, o que seria o heredograma? Os heredogramas, então, vão ser utilizados para analisarem o padrão de uma herança de uma determinada característica em uma família. Os heredogramas vão mostrar a presença ou ausência de uma característica no que se refere à relação daquele indivíduo, né, com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, através de uma representação gráfica, né? Como vocês viram rapidinho ali. Analisando uma determinada característica. Bom, ao analisarmos o heredograma, nós vamos poder determinar genótipo, identificar fenótipo,
prevê como uma certa característica vai ser transmitida futuramente. E essas informações vão permitir também determinar como certos alelos vão ser herdados, né? Se eles vão ser dominantes, recessivos. E no caso dos autossômicos ou ligados ao sexo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, então não se preocupem. Aqui, para vocês darem uma observada, né? No heredograma, a gente vai ter diferentes símbolos. Aqui nesse caso, nós só temos o símbolo para o homem e para a mulher, né? No caso, o quadrado ali é o homem e o círculo a mulher. E como eu falei para vocês, ele vai demonstrar ali a relação entre diferentes indivíduos. Então, ali a gente vai ter uma família que vão ter filhos, e esses filhos vão ter outros filhos, e assim a gente vai analisando através dessas gerações. Então, a gente tem ali a geração 1, a geração 2 e a geração 3. Então, quando nós construímos um heredograma, nós queremos representar, através de símbolos, as relações de parentesco entre indivíduos de uma família, né? Mas reforçando para vocês. E cada um desses indivíduos vai ser representado por um símbolo, né? Que vai determinar alguma característica particular àquele indivíduo. E qual vai ser a sua relação de parentesco com os demais indivíduos presentes naquele heredograma. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho desses símbolos. Como eu já tinha falado para vocês ali, a gente vai ter o quadrado, né, para o homem, o círculo para a mulher. Quando esse círculo e esse quadrado estiverem interligados por uma linhazinha ali, nós vamos ter a reprodução. Aqui. Nós também podemos representar os filhos, né? Através da ramificação dessa reprodução, nós vamos representar os filhos, que são geralmente colocados em ordem de nascimento. Então, ali nasceu primeiro o filho e depois a filha. Nós também podemos representar, no caso dos gêmeos, né? Se são dizigóticos, monozigóticos. E agora uma informação importante, que é quando nós representamos os indivíduos afetados pela característica que vem sendo trabalhada, né? Então, vamos usar aqui como exemplo o albinismo. Nós vamos ter ali um homem, né? Ali meio que cinza, ali, como vocês estão vendo lá em cima, que não possui albinismo. E ali do outro lado, um quadradinho, né? Que já está pintado de preto, com um homem que tem albinismo. Então, quando a gente tiver esse quadradinho, esse círculo preenchido, né, pela cor, nós podemos dizer que esses são os indivíduos afetados pela característica que vem sendo trabalhada ali na questão. E além disso, nós vamos ter diversos outros símbolos, mas os mais utilizados mesmo são esses que eu acabei de relatar para vocês. Então, quando nós vamos analisar o heredograma, é importante a gente saber se aquela característica ela vai ser condicionada por um gene dominante ou por um gene recessivo. Para isso, é preciso que, quando a gente vai analisar, que a gente procure casais que são fenotipicamente iguais, né? E que tiveram um ou mais filhos ali diferentes deles. Ou seja, uma vez que a gente descobriu que a gente tem um gene dominante, se aquela característica é condicionada por um gene dominante ou recessivo, é importante a gente localizar os indivíduos que sejam homozigotos recessivos, né? Ou seja, lembrando, homozigotos, alelos iguais, recessivos, são aqueles que se expressam quando não tem alelo dominante. Então, seria o quê? Azinho, azinho, né? A gente vai ter duas letrinhas iguais, homozigotos, e recessivos as duas letrinhas pequenas. Porque todos esses vão acabar manifestando o caráter recessivo. Então, a gente vai ter ali o albinismo, como a gente viu, como eu dei como exemplo para vocês, ele é uma característica recessiva. Então, muito provavelmente, a gente vai ter aquele círculo, aquele quadradinho preenchido pela cor, e aí aquele quadradinho, aquele círculo vai ser homozigoto recessivo, vai ser azinho, azinho. Depois disso, a gente vai começar a tentar descobrir
quais são os genótipos das outras pessoas, né? E para isso é importante a gente lembrar de duas informações. A primeira delas, em um par de genes alelos, a gente tem que lembrar ali que um veio do pai e o outro veio da mãe. Então, se a gente tem um homozigoto recessivo, né, Azinho, Azinho, ele com certeza deve ter recebido um Azinho do pai e um Azinho da mãe. Então, aí a gente já tem meio que estamos descobrindo o genótipo do pai e da mãe, né? E a outra informação seria que se um indivíduo é homozigoto recessivo, Azinho, Azinho, né? Ele vai enviar o gene recessivo dele para todos os seus filhos. Dessa forma, como se fosse ali um quebra-cabeça, né? A gente montando e descobrindo, os outros genótipos vão acabar aparecendo, a gente vai acabar descobrindo, né, os outros genótipos. Então, todos os genótipos precisam ser indicados, mesmo que de uma forma parcial, né? E aí, como a gente já vinha falando de albinismo, né? A gente trouxe o exemplo já de um heredograma de albinismo para a gente analisar. Então, o albinismo ele vai ser a ausência completa ou quase completa da melanina na pele, no cabelo ou na íris. Então, ele é uma característica recessiva, lembrem disso. Então, por se tratar de uma herança recessiva, é possível observar que vai haver um salto de gerações, né? A gente vê ali, vamos analisar o heredograma agora. Na geração 1, nós temos ali duas famílias. Na primeira família, nós temos apenas a mulher, né, que possui o albinismo, a gente está ali vendo o círculo preenchido, então ela é homozigoto recessiva, Azinho, Azinho. E na outra família, nós vamos ter apenas o pai afetado pelo albinismo, né, Azinho, Azinho. O que vai acontecer? O que é esse salto de gerações? Vamos lembrar ali da primeira lei de Mendel. Vocês lembram que ali na aula síncrona a gente falou que ele analisou, ele fez ali o cruzamento de flores roxas com flores brancas, né? E aí, desse cruzamento, ele viu que apareceu somente flores roxas. E aí ele deu para aquele nome, e aí ele explicou que aquela característica, né, flor roxa, seria dominante. E aí ele fez ali um autocruzamento, né, daquela flor, ou seja, aquela flor seria o pai e a mãe, né, ao mesmo tempo. E aí daquela flor, na terceira geração, voltou a aparecer a cor branca. E ele disse que aquela cor branca seria recessiva, né? E aí vocês veem o salto, né, de gerações. A gente tinha flor branca e flor roxa, depois só flor roxa, e depois voltou a aparecer a característica recessiva flor branca. Né? Lembrando para vocês conseguirem fazer essa relação. Então, na geração 1 ali, a gente vai ter a mãe em uma família afetada e o pai na outra afetada. E aí, no meio, né, na geração 2, a gente não vai ter ninguém afetado pelo albinismo. E aí, de pais heterozigotos, ali, Azão, Azinho, né, aquele quadradinho que está ligado ao círculo, vai gerar filhos. E entre os filhos desse casal heterozigoto, nós vamos ter de volta a característica albinismo, né? Então, com certeza ali do pai veio um Azinho e da mãe veio um Azinho. Então, essa é uma forma, né, da gente descobrir e analisar um heredograma. E aí, aqui como segundo exemplo, né, a cor dos olhos, que também é determinada pela melanina. Nós vemos aqui um exemplo praticamente igual ao que a gente acabou de ver. Na primeira geração, nós vamos ter a mãe e o pai afetados, né? Nesse caso, vamos voltando aqui um pouquinho, a cor dos olhos que estão sendo analisadas aqui são os olhos castanhos e os olhos azuis. E aí, se vocês lembram ali na nossa aula síncrona, em um dos exercícios, a gente viu que os olhos azuis, né, o fenótipo olhos azuis, ele é recessivo, né, ele é Czinho, né, homozigoto recessivo. Então, ali a gente vê que a mãe vai ser homozigota recessiva e o pai é homozigoto recessivo, ou seja, e o pai da outra família, né, vão ter olhos azuis, né, e ambos vão estar casados com pessoas que não têm olhos azuis, né. Na primeira família, a gente vai ter um homem de olhos castanhos, uma mulher de olhos azuis, e na outra família, um homem de olhos azuis e uma mulher de olhos castanhos.
E agora falando genotipicamente, né? Nós vamos ter um homem, uma mulher homozigota recessiva, e um homem heterozigoto, né? Heterozigoto, diferente, cesão, cesim. E aí, essas duas famílias vão ter filhos, e esses filhos não vão possuir olhos azuis, né? E aí, através do cruzamento do filho da primeira família com a filha ali da segunda família, nós vamos ter 3 filhos, sendo que um deles vai possuir olhos azuis, no caso, a mulher, né? Então, é importante a gente ir construindo ali, né, a partir das informações que que a questão vai dar pra gente, ou que a gente lembre, por exemplo, a questão pode não falar que o albinismo é recessivo, que o azul é recessivo, mas é importante vocês lembrarem dessas informações, porque vão ajudar vocês a encontrar o fenótipo, ou encontrar o genótipo ali, né, do indivíduo que está sendo afetado pela característica, assim como encontrar o genótipo das outras pessoas presentes no heredograma. E aqui, só para vocês verem, né, que existem tipos de herança, né? A gente não vai trabalhar isso hoje, vai ser mais lá para frente. Mas para vocês se familiarizarem, né, que são as heranças autossômicas recessivas, dominantes, as heranças que vão estar ligadas ao X, né, ligadas ao sexo, né, ou seja, heranças ligadas ali ao X e ao Y, só para vocês se familiarizarem com o nome. Então, pessoal, na nossa próxima semana nós vamos começar a segunda lei de Mendel, a gente finaliza por aqui a primeira lei. Vou disponibilizar para vocês uma atividade assim, bem simples, só com 2 questõezinhas sobre heredograma, mas qualquer dúvida que vocês tiverem podem falar comigo. Muito obrigada, pessoal, um bom retorno de trimestre para nós. Desejo uma boa semana para vocês e lembrando que o nosso projeto nosso projeto Conflitos Socioambientais retornou. Vai ser ali toda sexta, às 10 horas da manhã. Então, por favor, lembrem, compareçam. Tá muito legal, foi pensado com muito carinho para vocês. É isso, pessoal. Muito obrigada e uma boa semana para todos.